Amém? Vamos encontrar? Número 6, do 1 ao 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: a lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberás, nem beberás alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por ser pai ou por sua mãe, por ser irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. E todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor que está nos dizendo, quando o Senhor traz até Moisés a lei do nazireado. E o que é isso? O capítulo é bem claro em dizer e nos falar a respeito disso. Ou seja, a Bíblia vai dizer aqui que todo aquele homem que fosse separado para o nazireado, a Bíblia diz aqui, ela é clara em dizer que ele ficaria se abstendo de 3 coisas. Uma delas seria não tomar bebida forte, nenhum produto que viesse da vinha, ou caroço, ou casca, ou a própria uva seca. Ele não tomaria vinho, ou seja, ele se absteceria, ele se ia se abster dessas coisas. Segunda coisa, ele não cortaria o seu cabelo, ou seja, deixaria o seu cabelo comprido, crescido, sem passar nele a navalha. A Bíblia vai dizer que uma terceira coisa que o nazireu não poderia fazer era estar chegando próximo ou tocando num defunto. Aí a Bíblia diz aqui que ainda que fosse seu pai, sua mãe, ainda que fosse um seu irmão, fosse o seu filho, no período que ele estivesse cumprindo o voto do nazireado, ele não poderia tocar num defunto. Louvado seja Deus. Só que eu fui pesquisar um pouquinho e eu aprendi que havia pessoas, aleluia, que faziam o voto do nazireado por um determinado tempo. Ou seja, aonde eu aprendi que o mínimo, aleluia, que esse voto poderia estar sendo feito, ele teria duração de 3 meses. Ou seja, a pessoa poderia cumprir esse voto no mínimo 3 meses. E no máximo, o quanto a pessoa votasse com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu entendo aqui, aleluia, nesse capítulo, aleluia, louvado seja Deus, que este voto partia de algumas pessoas que faziam esse voto por algum determinado tempo, era algo particular de cada um. Olha, eu vou fazer esse voto com Deus, porque eu quero me aproximar do Senhor, eu quero fazer um voto para me santificar a Deus, e a pessoa partia de si próprio, a pessoa se abstendo do vinho, do produto da videira, se abstendo de cortar o cabelo, aleluia, se abstendo de tocar em qualquer defunto que fosse. Louvado seja Deus. E a Bíblia é bem clara em selecionar, em dizer das pessoas, os personagens bíblicos mais claro na Bíblia, que era um grande nazireu, que foi um nazireu. Esse homem chamava-se Sansão. Só que o caso de Sansão era um voto diferenciado, porque o voto de Sansão, aleluia, ele durou, aleluia, ele era para a vida de Sansão por toda a sua vida. Louvado seja Deus. Ou seja, Sansão, aleluia, ele não poderia, aleluia, cortar o cabelo, ter, aleluia, louvado seja Deus, se embriagar, ou beber, ou comer nada que viesse da vinha. Louvado seja Deus. Ele não poderia tocar em nada morto, e não poderia cortar assim também o seu cabelo. Louvado seja Deus. E eu aprendo que nesse voto de nazireado, eu entendo aqui que o Senhor, se trouxermos isso para os dias de hoje,
Louvado seja Deus. Eu entendo que quando a Bíblia nos ensina que para que não viesse se cortar o cabelo, eu aprendo que quando via-se alguém com o cabelo um pouco mais longo, ele se destacava no meio da multidão e as pessoas viam que aquela pessoa estava fazendo um voto com Deus, porque ela estava diferente com seus cabelos longos, com seu cabelo comprido. Alguns vão dizer que as pessoas que tinham esse voto nem mesmo penteavam o seu cabelo, para que assim não viesse tirar fios propositalmente. Então você via uma pessoa com o cabelo desarrumado, com o cabelo um pouco maior, você conhecia que aquela pessoa tinha um voto com Deus. E se nós trazemos isso para os dias de hoje, a primeira coisa que tem que ser mudada na minha vida, na sua vida, se trouxermos esse voto de comunhão com Deus, é mudar a nossa vida. Aleluia, que as pessoas enxerguem no nosso testemunho, enxerguem, aleluia, na nossa maneira de ser, enxerguem na minha vida e na sua vida um homem, um servo de Deus, uma pessoa que tem um voto com Deus, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que segue os estatutos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Sansão ia ser concebido, a Bíblia nos diz assim que o seu pai chamava-se Manoá. A Bíblia diz que a sua mãe, a Bíblia trata ela somente como uma mulher. A Bíblia não cita o nome da mãe de Sansão. E a Bíblia vai me dizer que aquela mulher, louvado seja Deus, ela era estéril. E o Senhor precisava livrar Israel do povo filisteu. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai levantar Sansão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para trazer livramento sobre os filisteus, aleluia, diante do povo de Israel. Louvado seja Deus. Os irmãos conhecem muito bem a história de Sansão. Sansão cresce, o seu cabelo vai crescendo, e a Bíblia vai dizer assim que quando ele chega num determinado momento da sua vida, a Bíblia diz assim que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão e ele vencia todos os seus adversários, segundo o Espírito de Deus que era derramado sobre ele, e ele assim trazia livramento sobre os filisteus diante do povo de Israel. Louvado seja Deus. Eu aprendo que quando eu mantenho o meu voto, não estou dizendo para você falando de bebida, não estou falando para você deixar o seu cabelo comprido, não estou falando para você não tocar em defunto, mas eu estou falando para você manter a sua comunhão e a sua santidade com Deus, para que o Espírito de Deus te encha de sobremaneira, para que você seja um diferencial aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja onde quer que você esteja, para que você seja um diferencial em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o tempo foi passando, e eu vejo aqui que o nazireado que foi lançado sobre Sansão foi imposto sobre ele desde criança. O tempo foi passando, ele foi crescendo, foi conhecendo um pouco dos prazeres da vida. A Bíblia vai dizer que chega um determinado momento, ele mata um leão, ele pega o leão pela boca, ele rasga o leão de cima a baixo. Louvado seja Deus. No outro momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Sansão passa algum tempo dele ter matado esse leão, a Bíblia vai dizer que ele retorna pelo mesmo caminho, e naquele corpo do leão havia se formado um grande cacho de abelha. A Bíblia vai dizer que Sansão vê aquele cacho de abelha, ele toma o mel daquele corpo, daquele defunto que estava preso ali no leão, e consome aquele mel, quebrando assim uma das leis do seu nazireado, que era não tocar nada imundo, para não se tornar imundo. Eu aprendo que quando, aleluia, essa lei do nazireado é trazida para os dias de hoje, eu aprendo que nós temos que deixar, não de tocar em coisa morta, mas de não tocar aquilo que não nos traz vida. Aleluia, que nós possamos a cada dia buscar mais as coisas de Deus, porque o Senhor morreu na cruz para nos trazer vida, e vida com abundância. E muitas das vezes nós nos contaminamos, aleluia, com coisas que não trazem vida, mas que nos afastam, que nos tiram da presença de Deus. O que o Senhor quer falar ao teu coração, ao meu coração nessa noite, é para nós nos aproximarmos de Deus, buscar as coisas do alto, que vai nos trazer vida, e se afastar daquilo que não nos traz coisa alguma. Amém. Louvado seja Deus.
E Sansão vai e consome aquele mel. Aleluia, louvado seja Deus. Passa-se mais algum tempo, a Bíblia vai dizer assim, que Sansão se embriaga com vinho, quebrando um dos segundos votos. Louvado seja Deus. E como todo mundo sabe, os bons entendedores da Bíblia, é uma história muito falada, pregada. Aí a Bíblia vai dizer que aparece Dalila na vida de Sansão. E ela é uma enviada dos filisteus, porque toda vez que eles vão para capturar Sansão, ele clama ao Senhor, o Espírito do Senhor desce sobre Sansão, e ele derrota todos os seus inimigos. Os filisteus pegam uma determinada mulher, por nome Dalila, para tentar seduzi-lo, e fazer com que ele conte qual era o seu segredo. E o tempo passa, e ela consegue manusear, consegue fazer a cabeça de Sansão. A Bíblia vai dizer assim, que em um determinado momento ele ludibria a aleluia Dalila e diz: olha, se você me amarrar com uma corda de 8 fios, eu perderei as minhas forças. E ela o amarra, os filisteus vêm, ele quebra aquelas cordas e mata os filisteus. Mas chega um determinado momento que ele está tão seduzido por aquela mulher, que ele diz assim, que se ela cortasse os seus cabelos, ele perderia as suas forças. Eu comecei a analisar isso aqui, eu aprendo algo interessante. A força de Sansão não estava no cabelo. Sabe por quê? Porque eu quero te dizer algo. Se Sansão tivesse cortado primeiro o cabelo e depois comido o mel, a única coisa que faltaria seria ele beber vinho, e assim ele estaria quebrando o seu nazireado. Então eu aprendo que a força de Sansão não estava no cabelo, mas sim estava em quebrar o voto que ele tinha feito com Deus. Aleluia. O que fazia diferença na vida de Sansão é que enquanto ele estivesse mantendo a sua intimidade, o seu voto de santidade com Deus, de aproximação a Deus, os seus inimigos, os filisteus, não teriam poder sobre ele, porque ele invocaria o nome do Senhor e ele os venceria, como já tinha feito várias vezes atrás. Eu aprendo aqui que mantém o voto fiel com Deus, Satanás não pode contra a vida dele. Eu aprendo aqui que o crente que mantém o seu voto fiel e fidelidade a Deus, o seu voto de nazireado, eu não te digo de cortar cabelo, de não beber vinho, mas de manter a sua vida em santidade com Deus. Os filisteus que se levantam não podem contra a tua vida. Você clama a Deus, o Espírito é sobre a tua vida, e Dalila não te derruba. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Essa lei do nazireado era para aquele tempo. A Bíblia, eu fui pesquisar e a Bíblia vai dizer aqui que nazireu, no hebraico, a palavra traduzida quer dizer nazir, que quer dizer consagrado, separado, designado para o serviço de Deus. Aleluia. Se você compreender essa lei e trouxer ela para os dias de hoje, nazireado nada mais quer dizer que eu tenho que ser separado, que eu tenho que ser consagrado, a minha vida tem que ser designada para o serviço de Deus. Glória a Deus. Aleluia, não está nos dias de hoje, porque hoje estamos na época da graça. Isso aqui de cortar cabelo, não beber vinho, não tocar defunto, era na época da lei. Hoje nós vivemos a época da graça, e o que a graça me ensina, o que eu aprendo com a graça de Deus que está derramada sobre nós essa noite, é que para mim manter o meu voto de nazireado com Deus, eu preciso, estar separado, eu preciso estar consagrado, eu preciso estar separado para o serviço de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. O que o Senhor falou no meu coração é que nesses dias nós precisamos clamar a Deus para que o Senhor, que a igreja de Cristo entenda, aleluia, que no seu DNA corre um nazireado. Você precisa compreender que no meu DNA de adorador, de servo de Deus, no seu DNA corre, aleluia, um DNA, aleluia, louvado seja Deus de nazireado. Você é separado, você é chamado, é designado para o serviço de Deus. Sansão, enquanto mantinha o seu voto fiel a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele derrotou mais homens do que todo o exército de Israel.
Enquanto ele manteve o seu voto fiel a Deus, um único homem, o Senhor levanta para levar Israel. Um único homem venceu mais homens filisteus do que o exército de Israel. Aleluia. Quando eu entendo que eu sou separado para Deus, quando eu compreendo que eu sou separado, aleluia, que a minha vida é separada, que eu tenho que ser consagrado para Deus, o Senhor faz grandes coisas através da minha vida, da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão então é capturado. A Bíblia diz que furaram seus olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Ele fica cego, e um homem que era temido por todos os filisteus, enquanto mantinha o seu voto com Deus, se torna um palhaço, porque ele é colocado diante do pátio do povo filisteu e serve de zombaria. Começam a zombar, caçoar do homem que tinha sido um símbolo para o povo de Israel, um homem separado por Deus, mas que quebrou o seu voto. Aleluia, louvado seja Deus. Mas algo que me alegra muito o coração é que Sansão compreende que ele havia errado diante de Deus. A Bíblia vai dizer que ele clama a Deus por mais uma única vez ministrar sobre ele o seu espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor ouve do céu. A Bíblia vai dizer que ele está colocado diante de duas das pilastras principais do pátio, e a Bíblia diz assim que ele clama a Deus, e com as suas forças ele empurra aquelas pilastras e mata mais filisteus do que em toda a sua vida. Aleluia, o Senhor diz ao teu coração nessa noite com isso, aleluia, que o Senhor é o Deus que sempre te dá uma nova chance, que Ele é o Deus que sempre nos dá chance. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o passado que ele vivia a época da lei. Hoje, ainda que eu cometa alguma falha, eu quero te dizer que você permanece digno diante de Deus, porque Ele já morreu na cruz por você, Ele já morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava imaginando como o pai estava mostrando algumas reportagens de uma menininha que caiu na janela e o moço pegou ela, alguns lances de algumas crianças que tinham passado por isso. E eu, como pai, fiquei pensando algo que me chamou a atenção, e eu comecei a refletir naquela cena. Imagina você, eu me coloquei no lugar, a sua filha cai de uma janela, alguém na rua está passando que nunca te viu, que não te conhece, vê a sua filha caindo e num estado ele tem a percepção de ver a situação e consegue salvar a vida da sua filha. O quão grato você seria para essa pessoa? Louvado seja Deus. Uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que você talvez nunca trocou uma palavra, uma pessoa que você nunca viu o seu semblante, nunca viu na vida. Pessoas se cruzam, essa criança cai, a vida dela é salva por um estranho. Eu imagino a gratidão desse pai. E aí eu fiquei imaginando, e se fosse a sua vida? Você está vivendo por um momento e alguma situação que vai acontecer, alguém vem e salva a tua vida. Quão grande seria a gratidão, uma gratidão eterna por essa vida. E Jesus foi essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi essa pessoa que mesmo sem merecer, mesmo não tinha há 2000 anos atrás, mas o Senhor já tinha eu e você no coração dele, sabendo que ele morreria por mim e por você. Glória a Deus. O pastor citou aqui no início que alguns irmãos talvez esqueceram que tem o culto na quarta-feira. E muitas das vezes nós não nos permitimos ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela nossa vida, pela nossa igreja, aleluia, pela nossa família, pela nossa salvação. E muitas das vezes nós não damos crédito pelo sacrifício que Ele fez. É exatamente a mesma coisa. Talvez o seu filho estava morrendo, alguém salvou ele da frente de um carro. Nós estávamos condenados para a morte. E quantas das vezes nós não valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário?
E é por isso que eu quero te trazer esta mensagem nessa noite. Você é separado, você é designado para a obra de Deus. Ele morreu por você, Ele salvou a tua vida na cruz do Calvário. Mantenha o seu nazereado e vive em santidade diante de Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E eu comecei a pesquisar a Bíblia, e alguns teólogos vão dizer que existiam mais 2 personagens na Bíblia que tiveram, durante toda a sua vida, esse mesmo voto de nazereado. A Bíblia vai dizer assim, que Samuel foi um deles, e João Batista também foi um deles. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, quem era a mãe de Samuel? Ana. Louvado seja Deus. A mãe de João Batista, seu pai foi Zacarias e a sua mãe Isabel. O que me chama a atenção, e a mãe de Sansão, a Bíblia não diz o nome, a Bíblia só cita como uma mulher. E a mãe desses 3 personagens, Samuel, de Sansão e Isabel, mãe de João Batista, as 3 eram estéreis. Estudiosos vão dizer que esses 3 homens tinham um voto de nazereado diante de Deus. Nós vamos analisar aqui a vida de Samuel. Samuel era um profeta, um homem de Deus tão tremendo, que ele tinha o poder de entrar em reinos e dizer: assim diz o Senhor. Ele consagrou reis, ele tirou reis, ele ministrou profecias contra reis. Olha, o seu reino cairá, porque você não está agradando a Deus. Ele foi quem ungiu a Davi como rei. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou aprender aqui que a vida de Samuel foi uma vida exemplar em toda a sua caminhada como servo de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana ora a Deus e diz assim, que quando ela tivesse um filho, quando ela concebesse um filho, ele serviria no templo e navalha não chegaria à sua cabeça. Estudiosos trazem esse texto e dizem que Samuel foi um desses que tinha sobre a sua vida o nazereado. Um homem que nós vemos na Bíblia, que viveu realmente consagrado, separado para a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que João Batista também foi um dele. Quando o anjo aparece para Zacarias e Isabel, ele diz: olha, tu és estéril, mas tu vais gerar um homem, e ele será tremendo, será grande homem, e ele preparará o caminho para o Senhor Jesus. E João Batista foi um grande homem de Deus, chamado para ministrar, para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Com essas 3 mulheres sendo estéril. Não dá para ver coincidência nisso. Eu vejo Deus, quando Ele está trabalhando, quando Ele quer levantar grandes homens e mulheres de Deus, Ele começa a levantar desde o começo, para mostrar que Ele é sobre aquela pessoa, para mostrar que Ele tem uma grande obra sobre aquela vida. E todas essas mulheres receberam uma promessa, uma profecia da parte de Deus, que o Senhor abriria a nave. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre a tua vida é exatamente a mesma coisa. Quantas coisas você já passou para estar aqui hoje? Quantas coisas eu e você já passamos para estarmos aqui hoje, nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. E eu e você temos que manter o nosso nazereado para preparar o caminho para a segunda volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender, aleluia, que nós somos chamados, separados para Deus.
Mantenha o seu nazareado. Aleluia, entenda isso nessa noite, como João Batista compreendeu. Olha, eu batizo vocês com água, mas após mim virá um que batizará com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós como igreja, aleluia, temos que preparar o caminho para a segunda volta de Jesus Cristo. Aleluia, ganhar vidas para o reino, pregar para, louvado seja Deus, a palavra de tempo e fora de tempo, porque a segunda vinda de Jesus está próxima, e nós precisamos compreender essa grande responsabilidade que o Senhor confiou a mim e a você, que é pregar a palavra do Senhor, ganhar vidas para o reino. Talvez lá em cima você podia dizer: não vou pregar não tem mais lugar para trazer gente para a igreja. Jesus já preparou, tem um monte de cadeira empilhada lá, tem espaço lá fora, tem bastante espaço aqui dentro. Que nós possamos pregar em tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que você, nas suas atitudes, você possa ser um grande exemplo para pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a sua vida seja um grande exemplo. Que pessoas te vejam e digam: ali vai um grande homem de Deus. Aleluia. Eu aprendi na Bíblia aqui, lendo esse trecho, que mulheres também poderiam fazer o voto de nazareado. E eu aprendi aqui que as mulheres eram aquelas que preparavam os corpos em todos os funerais. E como eu disse aqui, esse voto poderia durar 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, ia de cada um diante de Deus. Imagina você uma mulher, mãe, e durante o seu voto de nazareado, seu filho morre. E aquela mulher não poder nem chegar perto do corpo do seu filho. Eu aprendo aqui que nós precisamos abandonar aquilo que nos traz prazer. O vinho, naquela época, simbolizava alegria. Era como se fosse o açúcar para o dia de hoje. Todo mundo aqui às vezes está estressado, come um chocolate, um pudim de leite condensado. Não é assim? Eu aprendo que o nosso nazareado, trazendo para os dias de hoje, é muitas das vezes abandonar aquilo que nos traz prazer, para agradar a Deus, para viver uma vida santa, de intimidade, separado, para agradar ao Senhor. Imagina você o sofrimento daquela mãe, não poder ali preparar o seu filho, os corpos ali eram lavados, embrulhados num lençol, eram velados de 3 a 4 dias, porque havia uma crença de que eles poderiam ressuscitar nesse período. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nessa noite compreender esta palavra, trazê-la para nossas vidas e entender que nós somos separados, que nós somos consagrados, separados, Glória a Deus. designados para o serviço de Deus. O serviço de Deus, seja ele qual for. Aleluia. Entenda para aquilo que o Senhor tem chamado você. Cada um tem um chamado, tem um trabalho e foi designado. Ou seja, para você eu tenho isso, para você eu tenho isso, para você eu tenho isso. A obra de Deus, o trabalho de Deus é imenso. Aleluia. Trabalho para o reino. O Evangelho de Cristo, ele não é religião. O Evangelho é reino. É trazer Jesus para as pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você entenda, compreenda o seu chamado. Que você compreenda, aleluia, esse nazareado e se mantenha separado, designado, consagrado para o serviço de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa ter falado ao teu coração e que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade e que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus.